rápida para Cafu. Cafu entrou dominando, fugindo na velocidade, Lizinho. Lá vem o time do São Paulo, agora tenta empurrar de bola para ele. Tá livre na esquerda o time do São Paulo. Olha o cruzamento perigoso, entrou, bateu. Agora é com camisa 10. Curte aí nossa escalação. Na ponta esquerda da bancada lá vem ele, Leandro Bezerra. Na ponta direita chegando com velocidade, Luan Coutinho. Fazendo a meiota, equilibrando o jogo, Edenilson Mendes. No ataque para marcar todos os gols, eu, Thiago Nunes. Sejam bem-vindos, fãs do melhor esporte do mundo. Eu sou o Thiago Nunes e este é o 5º episódio do podcast do Camisa 10, um programa produzido no curso de jornalismo da Universidade Federal do Amapá, na disciplina Rádio Jornalismo, orientada pela professora Roberta Scheib. Não deixe de acompanhar o nosso Instagram, @camisa10oficial, com 2 L. Aqui é Edenilson Mendes. No podcast de hoje, no quadro Giro da Bola, vai rolar um bate-papo sobre a grande final da Libertadores envolvendo os 2 principais times da Argentina. Também teremos a biografia do jornalista do Fox Sport, Gustavo Berton. E por fim, uma entrevista com a jornalista e apresentadora Mariana Fontes. Então, Ed, vamos iniciar os trabalhos. Queria saber o que tu achou do primeiro jogo da final da Libertadores entre Boca e River. Pois é, Thiago. O jogo foi digno de uma final de Libertadores envolvendo times argentinos, com muita raça e entrega dentro de campo. A partida teve como destaques o atacante Benedetto, carrasco do Palmeiras na última fase, pelo lado do Boca, e o atacante Lucas Prato, ex-São Paulo, atualmente centroavante do River. As duas equipes entraram em campo com formações distintas. Enquanto o Boca atuou no 4-3-3, mais ofensivo, o River optou por um esquema no 3-5-2, bem mais defensivo. Vale lembrar que a inédita final da Libertadores 2018 entre River e Boca marca o fim das decisões em 2 jogos. Eu espero ainda um grande jogo na volta no Monumental. O River jogando em casa deve ir mais ao ataque para buscar o título. Acredito que o técnico Galhardo do River Plate vai montar um time mais ofensivo para sufocar o Boca Juniors desde o primeiro minuto, que por sua vez vai explorar os contra-ataques em velocidade com o Villa, que é um ótimo atacante. O meu palpite para a final é o River Plate campeão, pois acredito ser um time mais pronto. E aí, pessoal, qual o palpite de vocês para o título? Fala, galera, aqui é o Luan Coutinho. Eu acho que o River tem mais capacidade, assim como o Ed falou. Eu acho que o River tem um time melhor, um time mais preparado. O Lucas Prato fez bons jogos. Saudades, inclusive, né? Para quem tá com Trellis agora, maldição. E o Benedetto vem jogando muito bem, né? Vem sendo carrasco aí de um time brasileiro aí, fez gol no River, mas eu acho que o time do River é mais preparado e também por conta do empate no primeiro jogo, acredito que o River leva em casa. Olá, pessoal, aqui é o Leandro, tudo bem com vocês da mesa? Top! Tudo! Sensacional! Eu vou ficar com o Boca. Acho que no primeiro jogo o Boca foi mais time, jogou mais. Ficou ali quase para ganhar o jogo, deu uma vacilada ali no final. Mas é claro que o retrospecto do River durante toda a competição ela é muito superior ao do Boca, mas o Boca é um time de muita raça e coloca aí minhas fichas nele aí. Vou resumir o campeão em poucas palavras. River Plate. Fique agora com a biografia de Gustavo Berton, por Luan Coutinho. Gustavo, filho de Marco Aurélio Berton e Ina Ambrosio Berton, é natural de Porto Alegre e casado com a também jornalista Carolina Aguaidas. Desde pequeno, sempre quis contar histórias. Bom, início da minha carreira, eu entrei na faculdade, na PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E aí, na PUC tem uma rádio chamada Rádio Fã. E nessa rádio tinha um programa chamado Resumo Esportivo, que era feito por alunos. Eu me inscrevi para esse programa, eu comecei a ir até os treinos de Grêmio Internacional para trazer a notícia um pouco mais quente, assim, do que só aquela lida em jornal e tal, sites, enfim. E ali, indo naqueles treinos, eu comecei a fazer algum network. Dentro desses networks, eu acabei conhecendo mais de perto o assessor de imprensa internacional, chamado Nobrinho. Ele me ofereceu um estágio dentro do Inter, eu acabei fazendo algum estágio lá dentro. Quando eu quis passar para veículo, que era a minha grande vontade, eu já tinha gravado na faculdade, nesse programa Rádio Fã, algumas reportagens que eu tinha feito, algumas entrevistas, algumas narrações que eu tinha feito também dentro da rádio e tal. E usei esse network que eu fiz, eu levava essas fitas, no caso, nessas gravações que eu tinha, e entregava na mão dessas pessoas que trabalhavam nas rádios. Até que uma vez o Ribeiro Neto, que era o diretor de esportes da Rádio Bandeirantes, escutou uma narração minha, gostou
me chamou para estagiar na Bandeirantes. Claro que eu não comecei sendo narrador, comecei sendo produtor, mas dali comecei a trilhar minha carreira na Rádio Bandeirantes como produtor. Em seguida, logo já me transformei em narrador da rádio, depois de muito treinar. Depois, futuramente, abriu uma vaga na TV, acabei indo para a TV. Depois, despertei interesse em São Paulo e acabei vindo para São Paulo e desenvolvendo minha carreira aqui também na Band, agora nos canais Fox Sports. Um pouco mais à frente, Berton teve a oportunidade de realizar de fato seus sonhos, entrevistar ídolos e até mesmo trabalhar com eles. Eu já tive a oportunidade de entrevistar alguns ídolos, principalmente do passado, mas eu acho que o mais legal foi que eu não só entrevistar, mas eu consegui trabalhar com ídolos, e isso foi muito bacana. Eu nasci na década de 80, então assim, comecei a me apaixonar por futebol na década de 90, e na década de 90 tinha ídolos como Marcelinho Carioca, Edmundo, Djalminha, claro, Ronaldo Nazário, depois o Ronaldinho Gaúcho e tal, mais ali para o final da década de 90, mas acho que eu gostava muito desses jogadores da década de 90. E eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos deles, né? Com o Djalminha, trabalhei com o Edmundo e entrevistei já o Marcelinho Carioca também em algumas oportunidades. Acho que eram caras que me despertaram bastante, assim, pro futebol. Outro cara que eu entrevistei que era um ídolo muito grande era o Guga, né? O Guga era um cara que eu gostava muito na época de Roland Garros, quando ele ganhou o tricampeonato. Então eu tive a oportunidade também já de entrevistar ele, foi muito bacana. Eu acho que isso foram conquistas que eu tive na carreira, assim. O Neto era um cara que eu tinha como ídolo também na década de 90, pelo fato de ser um cara canhoto. O Alex, embora eu já tive a oportunidade de entrevistar caras talvez muito mais conhecidos no futebol, né? Messi, Cristiano Ronaldo e tal. Mas eu acho que esses ídolos da década de 90 foram os caras que me despertaram muito pro futebol. Depois eu tive a oportunidade não só de entrevistá-los, como também trabalhar ao lado deles. Para alcançar seus objetivos, teve de se adaptar às oportunidades que surgiam. Por conta do seu grande esforço, oportunidades únicas foram surgindo na sua carreira. Bom, acho que o jogo mais importante que eu cobri foi a final da Copa do Mundo entre Alemanha e Argentina. Eu sempre quis trabalhar numa Copa e sempre quis trabalhar numa final de Copa do Mundo. Eu lembro da emoção de estar ali, né? Algo que eu sempre quis fazer, realmente foi algo que me emocionou bastante, estar naquela energia toda numa final de Copa do Mundo. Ao longo da sua carreira, que já somam 13 anos, teve histórias marcantes nas suas transmissões. E a cobertura da tragédia com o avião da Chapecoense foi algo que me marcou bastante. Eu tenho uma relação com Chapecó que ela vem de muito tempo, tenho parentes lá e acompanhei sempre a trajetória da Chape desde muito pequeno. Participar daquela cobertura foi algo que me marcou muito. Uma outra tragédia também que me marcou foi com o pessoal do Brasil de Pelotas, quando teve um ônibus que virou. Uma outra cobertura marcante, uma outra transmissão marcante. Eu estava fazendo uma transmissão off-tube, ou seja, narrando pela televisão. Era um jogo do Juventude na Serra Gaúcha e a gente estava fazendo aquele jogo pela televisão. E aí a transmissão caiu da TV e eu fiquei sem as imagens para narrar o jogo, isso já no meio do jogo, né? E aí eu pedi para um colega meu da rádio buscar um outro radinho de pilha com fone, que eu sabia que a Rádio Gaúcha, né, estava transmitindo também aquele jogo e a Rádio Gaúcha estava no local da partida. E aí eu coloquei o fone no ouvido e tudo que o narrador da Gaúcha falava, eu falava também. Eu fechei os olhos para me concentrar bastante no áudio que eu estava ouvindo. Tudo que ele falava, eu falava. Tudo que ele falava, eu falava. Não imagina aquele ritmo de narração de rádio, ele falando e eu falando ao mesmo tempo. Quando ele falava os patrocínios da rádio dele, eu falava os patrocínios da minha rádio, tempo de jogo e tal. Eu acho que eu narrei mais de 25 minutos da partida, de olhos fechados, me concentrando na narração do outro narrador, e a transmissão foi, depois obviamente voltou a imagem, aí eu consegui levar o jogo. Mas foi mais de 25 minutos narrando, só com o som de outro narrador no ouvido. Então, essas transmissões acho que me marcaram e coberturas me marcaram bastante. Sobre os sonhos que tinha quando criança, conquistou muitos deles, com muito trabalho e dedicação. Atualmente, atua como repórter na Fox Sports. O trabalho na Fox tem sido muito bom, muito gratificante. Eu nunca tinha trabalhado numa TV fechada, uma linguagem diferente da linguagem de televisão aberta, né? Porque na TV aberta a gente atinge mais pessoas que gostam e pessoas que também não gostam de esporte. Então você tem que falar para todas aquelas pessoas. Já na TV fechada não, né? A pessoa que está assistindo ali uma TV fechada, ela quer consumir aquele produto, né? No caso a gente está falando de esporte, então pode ter uma linguagem um pouco mais direta em relação ao esporte. Eu acho que essa é a principal diferença da TV aberta, né? Tá principalmente na linguagem. Mas está sendo muito legal, é uma correria diferente da correria aberta, são mais entradas ao vivo, uma coisa mais dinâmica, mas está sendo muito legal, muito gratificante, tenho gostado bastante. Berton é hoje o profissional que sonhou ser, e é um exemplo para futuros novos profissionais no jornalismo esportivo.
Quero agradecer ao jornalista Gustavo Berton, da Fox Sports. Valeu, Gustavo. Tamo junto. É nóis! Acompanhe agora o texto de Leandro Bezerra. Esperança. Não importa o que ou quando aconteceu, alguém viu, ouviu e sentiu. Alguém sorriu e alguém chorou. Não importa o quão importante era no momento. Não interessa. Aconteceu e alguém notou. Tomara. O problema é que em vida nos esquecemos rápido. E ultimamente parece que aumentou a velocidade de tudo, até do esquecer. A coisa só piora quando morremos. Tudo que testemunhamos, tudo que foi importante, toda a torcida estão fadadas a também morrer. Espero que ao menos as mais fortes sensações tenham uma escapatória possível. A vitória e o beijo na taça talvez. Mas também espero que as pequenas também tenham chance de resistir. As pequenas sensações, os gritos, os pulos, a empolgação do vencedor e a lágrima e decepção do derrotado. Espero um recanto de proteção para essas sensações. Espero um museu do futebol. Fala, torcedor! Meu nome é Jéssica, eu tenho 27 anos, moro no Rio de Janeiro e torço pro Vasco. Então, tudo aconteceu quando o Ricardo Gomes sofreu aquele AVC no jogo contra o Flamengo. E eu e o grupo que eu sempre participei, a gente resolveu fazer uma faixa estimando melhoras a ele e tal, para apresentar no jogo seguinte. Sendo que eu fazia faculdade na época e eu saí de casa dizendo que ia para faculdade e eu fui com a blusa do Vasco escondida na mochila. E aí eu cheguei lá e a gente esticou a faixa, todo mundo empolgado, animado e tal. E aí minha mãe me ligou perguntando se eu estava na faculdade, eu falei que estava. Aí ela brigou comigo, falou que eu estava mentindo porque todo mundo estava me vendo na televisão e tal. Aí no dia seguinte saiu nos jornais, na internet, e aí ficou a semana inteira passando nos programas esportivos e tal. Resumindo, né? Tudo pelo Vasco. Agora, no Fofoca 10, as informações mais bombásticas do mundo do futebol. Fofoca 10. Filipão recusa entrevista e segue sem falar com Galvão. Antônia Fontinelli, ex-namorada de Sheik, aconselha o atacante: quando se assumir gay, será feliz. Vixe. Jogador do Barcelona, Dembélé, é processado por bagunça. Havia lixo por toda parte. Cristiano Ronaldo é acusado por clientes de roubar mesa em seu próprio restaurante. Hoje no Camisa 10 Entrevista, tivemos a honra de conversar com a jornalista e apresentadora Mariana Fontes, atualmente apresentando o canal no YouTube Segue o Baile. Na TV, foi apresentadora no Esporte Interativo, de programas como O Melhor Futebol do Mundo. Que momento vive o Camisa 10? Camisa 10 Entrevista. Estamos aqui com a jornalista Mariana Fontes. Primeiro gostaríamos de agradecer a oportunidade. Vamos lá. Você mantém um projeto, tinha um projeto na TV, né, no Esporte Interativo, e tem também o Segue o Baile no YouTube. Isso. Né? Como era tocar os dois... acompanha. Como é tocar os dois projetos assim? Quais dificuldades, quais diferenças você pode falar? Eu acho que são duas plataformas que são complementares. A TV, embora as pessoas estejam muito convencidas, e eu também, de que a internet talvez até seja já o presente, não só o futuro, né? Como a gente se refere, a gente já vê gerações que hoje se informam e se entretem exclusivamente pela internet, nas plataformas mais diversas, né? Desde YouTube até a Netflix. Eu acho que a TV, ela ainda é mais democrática, porque a internet, por mais que a gente, aqui no Brasil, né, a gente esteja cada vez mais familiarizado com as ferramentas digitais, a gente ainda não tem uma boa internet.
assim, falando do país, né? Algumas regiões ainda sofrem com sinal. Então, eu acho que a TV, ela ainda... Essa história de a TV já morreu aqui no Brasil, ela não funciona por causa disso, porque a gente ainda é muito refém de sinal, de internet, que ainda não é bom, né, em todas as regiões. Então, ainda são plataformas complementares. Você tá na TV, você acaba se tornando mais conhecida, né, do grande público. Quando você vai para a internet, você consegue jogar público para lá, você valoriza a sua marca e aí você ganha na TV. É uma coisa meio cíclica, entendeu? Você não fala com as mesmas pessoas, tanto que você vê grandes estrelas de internet, de canais enormes no YouTube, que quando vão para a TV não funcionam. Então você não está falando com as mesmas pessoas, entendeu? Isso é bem claro. Eu acho que hoje a gente tem... O público sente essa necessidade de participar, e a TV ainda não proporciona isso, a TV não acompanhou isso. Então, assim... Volta e meia você vê a TV usando o Twitter, participe com a hashtag, comente no Instagram, tentando fazer, eu acho que essa aproximação. Mas a TV sozinha não é capaz de fazer isso. Que foi o esporte interativo mesmo que começou, né, com essa... Que é a ideia do canal, interatividade. Que era o Twitter, Facebook, todo participando do público para ter um retorno instantâneo, né? Exatamente. Continuando sobre o YouTube, como é você entrevistar grandes nomes do esporte em geral, que a gente acompanha no seu canal e sempre vê, como é ter esse contato direto, você quando você pegou e entrevistou aquela primeira pessoa, como foi a emoção assim, de estar de frente com um esportista, assim que você poderia não ter contato sempre. Na TV eu já tinha tido essa oportunidade de fazer. Eu fiz o Ronaldinho Gaúcho quando chegou ao Flamengo, fui eu que fiz. O Ronaldinho Gaúcho no Flamengo fez 2 entrevistas. Quer dizer, na verdade no Flamengo só uma, que foi a minha. Depois que ele saiu, ele fez uma com o Eric Faria também. Então eu já tinha tido a oportunidade de fazer outros nomes que eu admirava. O Robinho, o Romário, Ronaldinho Gaúcho, mas quando eu faço pro meu canal, tem um outro gosto, né? Assim, agora eu tô abastecendo a minha rede de um conteúdo que eu acredito que eu produzo e que eu finalizo. Então tem um brilho diferente, né? Mas esse contato eu já tinha tido, esse contato com o Zico é um pouco diferente de fazer pra internet, que a internet acaba te dando mais liberdade. Quem tá acompanhando esporte ou se informa pela internet, que é o que eu tento fazer um pouco, sabe como é que é o YouTube. Então a pessoa não está muito preocupada se a luz está muito boa, se o áudio está perfeito. Não é que o público seja menos exigente, é que é um público que sabe como é a verdade, entendeu? Daquilo ali. Então não está muito preocupado. Eu gosto de ter um cenário mais bonitinho e tal, mas não te impede de produzir para a internet não ter esse cenário. Entendeu? Então, eu acho que o YouTube também tem isso, assim, acaba te aproximando mais, porque não existe uma barreira formal como na TV. Um TP, um texto muito bem pensado antes, não tem, entendeu? Eu tento ser bem informal para trazer a pessoa para perto, porque às vezes você vai com uma linguagem tão formal que a pessoa já não estou entendendo o que você está falando, né? Acaba distanciando. Eu tento ser a gente, assim, com qualquer pessoa. Entendi. Agora, voltando um pouquinho sobre o jornalismo esportivo, como você avalia o mercado hoje em dia? Você acha que está mais aberto ou está se fechando? Como é que você avalia o mercado do jornalismo esportivo, especificamente? Eu acho que está, como todos, tá? Eu acho que a gente vive uma crise geral, em todas as áreas. No jornalismo também, no jornalismo esportivo também, na cidade também, política, talvez nesse momento seja a única área realmente bombando, né, no Brasil, no mundo, mas dentro do jornalismo. Mas o jornalismo esportivo, como todas as áreas, vive um drama, né, assim, vive a crise, né? A gente acompanha empresas fechando, se fundindo e afunilando, né? Cada vez mais. Isso é uma coisa que me preocupa um pouco, mas ao mesmo tempo, hoje a gente tem a internet. Então, 50 anos atrás, se você falasse para um cara de rádio que o futuro era a internet, ele provavelmente não ia te dar muita atenção, porque nem se imaginava, né, o potencial que essa rede tinha e de como ela poderia absorver essa mão de obra. Então, a nosso favor, a gente tem isso. Hoje, você é um jornalista esportivo, mas eu não consigo fazer nada. Não, consegue. Talvez você não consiga ficar rico. Isso é um desafio. Mas conseguir
ter o seu canal, informar. Eu não consigo ainda fazer uma entrevista exclusiva, mas você consegue postar uma análise, você consegue postar uma opinião. E a internet te facilita. 30 anos atrás você realmente não conseguiria. Se você não tivesse um emprego, ou numa rádio, ou no impresso, ou na TV, de fato você... Mas hoje você tem essa porta. Então, existe a possibilidade de você ficar rico ali? É difícil, mas existe. Agora, não consigo fazer nada, não existe. E o fato, a gente sabe que o meio jornalístico sempre foi um ambiente meio machista, né? Você sofreu no jornalismo esportivo por ser mulher? Sofri muito até hoje. Assim, principalmente com a história da internet, né? Porque antes eu ia fazer uma entrevista e aí eu me identificava como do esporte interativo. E aí as pessoas, não, ok, é do esporte interativo, ainda tinha um certo, um verniz, assim, né, de aceitação. Mas com o canal, e é por isso que eu fico ainda mais feliz quando eu consigo fazer essas entrevistas que acabam repercutindo. A gente sofre um pouco, tudo bem, vai fazer a entrevista com, sei lá, com o Marcelo, mas quem vai entrevistar? Eu que vou... mas ele vai falar com você? Vai, entendeu? Então, assim, não é uma estranheza, ainda causa essa estranheza, que ainda é um resquício desse preconceito que a gente vive. E por mais, eu tenho amigas que falam, eu nunca sofria. Lógico que sofreu. Quando você tem um colega que desempenha a mesma função que você e ganha mais, você já está sendo vítima disso. Talvez não seja uma coisa tão, assim, não seja tão afrontoso, digamos assim, entendeu? Mas... talvez não digam a você não é merecedora do mesmo salário do seu colega, mas no momento que você não ganha a mesma coisa que ele, você tá ouvindo isso. Você não é fazendo a mesma coisa, né? Exercendo a mesma função. Qual é a justificativa, então, né? Óbvio, se um for chefe do outro, isso não se aplica. Mas no mesmo nível, não tem porquê. E isso ainda acontece muito. Quando você vê, assim, para a Rússia, eu sei de emissoras que preferiram levar só homens, porque acham que mulher confinada durante 45 dias vai gerar problema. Hoje, em 2018, entendeu? Então, é um pouco complicado. Eu acho que o caminho é muito duro, né? Mas a gente já melhorou um pouquinho. A gente vê que as pessoas estão pelo menos mais educadas no tratamento, entendeu? Estão disfarçando bem. Se não melhoraram, estão disfarçando bem. Eu acho que melhorou. Agora, só para a gente finalizar aqui, você poderia deixar um recado para nós, para os ouvintes que sonham em ser jornalistas esportivos, são a gama que ouve a gente? Galera, é o seguinte, Unifap, galera da Unifap, todo mundo que quer ingressar em jornalismo esportivo, é muito legal. Trabalhar com o que a gente gosta é muito legal. E trabalhar com o esporte, trabalhar com paixão, que é a nossa, né, a do brasileiro, principalmente pelo futebol, é mais legal ainda. É muito difícil, como todas as áreas são. A gente já falou sobre isso aqui na entrevista, a gente vem atravessando um período difícil para todas as áreas. Então, eu quero um caminho mais fácil. Nesse momento não tem. Acho que nunca teve, na verdade. Acreditem no que vocês gostam de fazer, acreditem no trabalho de vocês, acreditem que as oportunidades surgem e aproveitem o que a internet pode proporcionar, que é justamente essa democratização da informação. Não esperem a oportunidade chegar, mostrem o trabalho de vocês na internet, abusem das ferramentas digitais, postem bastante no Instagram, no Twitter, no Facebook, façam blogs, sites, escrevam, tenham ideias, enfim. A internet está aí, as portas estão abertas para todo mundo e eu espero encontrar todo mundo da Unifap em breve aí no mercado. Obrigado, Mariana. Olha, a gente agradece a entrevista. Nada, imagina, eu é que agradeço a oportunidade, sucesso e pro que vocês precisarem eu estou aí à disposição. Tá bem, muito obrigado. Tchau, gente, sucesso. Valeu. Queria agradecer a Mariana Fontes pela entrevista cedida ao Camisa 10 Podcast. É muito bom pra gente poder entrevistar uma jornalista que atua no meio do jornalismo esportivo. Bacana. E agora, para você que quer conhecer um pouco mais sobre jornalismo esportivo na atualidade, preste atenção aí nesse resumo do artigo do Marcelo Bechara. No artigo, A Produção do Jornalismo Esportivo Digital na Atualidade, o pesquisador Marcelo Bechara Frange, da Universidade Casper Libero, apontou um importante estudo sobre o ritmo de produção das redações, um debate sobre o crescimento das pautas caça-cliques, além de questionar a liquidez das reportagens da área. Fala galera do podcast Camisa 10,
Aqui é o Marcelo Bechara. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz com a mensagem de vocês e também o convite para participar do podcast. É uma honra para mim poder falar um pouquinho aqui sobre a minha pesquisa. Então, ainda como eu falo no livro, né, o valor para definir um espaço publicitário é medido através da quantidade de visualizações que uma página recebe. O teor da notícia não precisa ser importante eu ter a intenção de informar o leitor. O que mais importa é se o usuário entrou na matéria. O progresso tecnológico trouxe para a produção jornalística um cenário de mudanças contínuas. Entre as mudanças, a principal se refere ao ritmo de publicação. Há uma exigência de imediatismo que altera sobremaneira a forma de elaboração das matérias. A expectativa de editores e leitores é atendida com cada vez mais agilidade. Ainda segundo Marcelo, as obrigações de noticiar inúmeras competições e modalidades esportivas aumentaram consideravelmente a demanda do profissional de comunicação. Como consequência, a jornada de trabalho também cresceu. Sobre as pautas caça-cliques, observou uma rotineira adesão das mesmas. Se tornou uma prática comum noticiar qualquer coisa, mesmo que não seja diretamente relacionada com os aspectos esportivos. A pauta caça-cliques desvaloriza o trabalho do profissional de comunicação. Uma matéria deste nível não exige conhecimento ou alguma reflexão por parte do jornalista. Outro aspecto trabalhado no artigo se refere ao aumento do grau de complexidade da produção jornalística advinda da liquidez das informações. Acho que uma coisa está muito relacionada à outra, né? Notícias caça-cliques ganharam uma importância muito grande com o digital, né? Acho que nessa concorrência, né? Por exemplo, na internet não tem a limitação do espaço físico, então você pode alimentar o portal toda hora. Ficou aquela coisa de volume de notícias, quem publica mais, quem não publica, né? Então tudo virou notícia, né? Ainda mais com o Instagram, que demonstra muito da vida privada dos atletas, que na teoria era privada. A todo instante a gente tem uma notícia caça-clique, né? E também um pouco se deve à liquidez das notícias, né? Como eu costumo falar na minha pesquisa, hoje o cara publica uma notícia 1h, dali 1h, né? Dali 2 horas, já veio o concorrente, já deu o jogador negou a transferência, ou não é bem isso, né? Assim que você publica uma notícia quente, uma notícia fresca, isso acaba gerando uma concorrência, né? E não precisa esperar mais 24 horas para ter repercussão. A repercussão hoje é imediata, já tá ali nas redes sociais, às vezes o cara nem escreve a matéria e já colocou ali, né, nas redes sociais, desmentindo, né, aquela informação. É muito o nosso mundo hoje, né? Muito a maneira com que a internet, que o jornalismo trabalha na internet, né? Bom, eu poderia falar horas aqui disso, né? Acho que tentei ser um pouco mais sucinto possível, mas espero participar mais vezes aí, que vocês tiverem mais dúvidas, me mandem sugestões, tá? Valeu, brigadão e tamo junto. Um abraço. Valeu, Marcelo. Um abraço aí. Obrigado pela participação. O artigo do Marcelo é muito interessante porque aponta uma necessidade, né, de informar de verdade que nós jornalistas temos, e acaba que a gente tem o nosso trabalho um pouco deturpado, né, por noticiar informações que não vão ser de utilidade nenhuma para a sociedade. Eu, como estudante de jornalismo e futuro jornalista, vejo que isso é um pouco de desrespeito ao nosso trabalho, né? Que procura sempre querer informar, levar conteúdo de qualidade às pessoas. E os caça-cliques fazem o oposto disso, levando apenas superficialidades. E para encerrar o programa... Calma aí, Thiago, deixa eu dar uma palavrinha aqui rapidão. Queria aqui dar os meus parabéns ao Fortaleza Esporte Clube, que foi campeão da Série B. Trabalho sensacional do Mito, que muitos criticaram quando saiu do São Paulo, mas foi uma verdadeira trairagem do Leco que trouxe ele só para fazer campanha. E o Rogério Ceni fez um ótimo trabalho pelo Fortaleza, trouxe jogadores desacreditados como o Gustavo, que foi artilheiro da Série B, fez do Fortaleza, que era um time que muitos não acreditavam porque tinha acabado de subir da Série C, muitos acreditavam até que ele nem subiria para a Série A. Mas o Rogério Ceni fez um ótimo trabalho e levou o Fortaleza ao título.
algo inédito na história do futebol nordestino. É o primeiro time do Nordeste a ganhar a Série B. Então fica aqui o meu parabéns para o técnico Rogério Ceni e para o Fortaleza Esporte Clube. Agora é focar na Série A e eles precisam buscar alguns reforços, porque a Série A é muito diferente da Série B, o nível é muito acima. Manter a base do time, né? Tem algumas coisas complicadas, porque tem muito jogador emprestado nessa base do Fortaleza. O Gustavo tem contrato com o Corinthians, não sei se o Corinthians vai querer trazer ele de volta, porque o Corinthians está com uma escassez de centroavante, né? Mas correr atrás de novos jogadores, eu acredito que o Fortaleza pode fazer uma boa campanha para se manter na Série A e quem sabe até conseguir uma vaga na Sul-Americana e disputar uma competição internacional, né? Obrigado, Luan, pela opinião. Queria agradecer também a participação da bancada em mais um programa do Camisa 10 Podcast. Valeu, Ed. Valeu, Leandro. Opa! E valeu, Luan. Tamo junto. Este foi um programa produzido no curso de jornalismo da Universidade Federal do Amapá, na disciplina Rádio Jornalismo, orientada pela professora Roberta Scheibe. Agora, para encerrar, fiquem com o hino do grandioso Fortaleza, campeão da Série B. Fortaleza, clube de glória e tradição. Fortaleza, quantas vezes campeão. Fortaleza, querido idolatrado, está sempre guardado dentro do meu coração. Altivo, tua vida sempre foi um marco. Tu agora é lutar e vencer também. Salve o tricolor de aço no campo. Provaste mesmo que não tens rival. Tua turma valente é sensacional. Salve o tricolor de aço, soberbo. Tua fibra representa o norte. Combativo, aguerrido, vibrante e forte. Sem demonstrar cansaço, receba um sincero abraço da torcida tão leal. Meu tricolor de aço. Fortaleza, 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 querido idolatrado, está sempre guardado dentro do meu coração. Altivo, tua vida sempre foi um marco. Tu agora é lutar e vencer também. Salve o tricolor de aço no campo. Provaste mesmo que não tens rival. Tua turma valente é sensacional. Salve o tricolor de aço, soberbo. Tua fibra representa o norte. Combativo, aguerrido, vibrante.